Bom dia a todos! Aqui estamos para ler para vocês o capítulo 12 do livro Da Nossa Terra de Ashtar Sheran. E o título desse capítulo é O Aspecto Sustentável de Cada Comunidade. Bom dia, Rio Grande do Sul! Bom dia, amados espíritos todos desse lindíssimo planeta Terra! Como estão? Jamais acostumados com a ideia, não é? Este livro terá algo mais que 900 páginas, então teremos mais tempo de acostumar-nos. E veja só, apesar de vos contarmos muitas coisas novas, continuamos abertos a receber vossas dúvidas. Podem enviá-las a Editoras dos Anjos, aos cuidados da nossa Valéria. Sempre vos responderemos com muito amor e respeito. Nada mais pedimos nos enviar perguntas sérias e unicamente relacionadas ao assunto, de maneira que não lhes tire o tempo a perguntas de outras pessoas espírito. Então, dito isto, voltemos a conversar um pouco sobre o aspecto sustentável de cada comunidade. Em tempos vindouros, após 2023, será também uma de nossas funções voltar a trabalhar a Terra de maneira respeitável, ou seja, respeitando os ciclos de cada coisa na natureza, tanto da Terra como das estações. Tudo está relacionado amorosamente entre si na natureza, o que significa dizer que o ciclo das chuvas, por exemplo, se conecta à fertilidade do solo, igualmente com o ciclo solar. Enviaremos novamente essas informações, antes tão dignamente praticadas pelos maias e pelos astecas, entre outras civilizações. Há, em princípio, que recuperar-se os aspectos polutivos de cada elemento. Limpar a água, o solo e o ar é essencial, antes de começar o cultivo da terra. É um gesto que lhe devemos ao planeta Terra. Limpar será nossa oração de desculpas pelo dano ocasionado em anos anteriores. Pobre planeta Terra, tão abundante em riquezas naturais, e o que fizemos? As tiramos do solo para transformar em bomba atômica, como o caso do urânio em abundância aqui no Brasil, ou o petróleo que deveria prover-nos combustível e que é motivo de guerra entre os povos. Não percebe que ao fazer isto caminhamos todos para trás? Todos, a humanidade inteira? Também aqueles que nem sequer têm algo a ver com isto, dado que estamos todos conectados um ao outro, igualmente os países. O que um governante na Rússia fizer afetará seu país vizinho, mas também a todos os demais, pois existem intercomunicados. Há decisões menores que se refletem a política interna, mas enquanto a externa, tudo se relaciona com os demais numa dança simbiótica de um só. Assim é, assim será. Isso, então, também se refere ao fato de que o cultivo de uma planta num país vai afetar o cultivo de outra em outro país. É como dizer que um é capaz de gerar o que lhe falta ao outro. Veja só, se teu país existe em uma área tropical do planeta que favorece a plantação de melancia, pois bem, em outro lugar na Terra, haverá um clima mais frio que favoreça o plantio do trigo, por exemplo. E então, não é que seja necessário haver tanta disputa entre um país exportador e outro importador, senão que haverá que perceber a intenção divina em tudo. Nesse caso, a bênção está em que teu país proverá de melancias ao outro, que te proverá de trigo. E isso não é maravilhoso por si só? Para que outra coisa temos as estações inversas nesse momento? Há um aspecto de complementariedade em tudo, percebem? Então, terá o mesmo país pão para o café da manhã ou para a massa do almoço? Mas também terá melancia para saciar a sede do corpo físico? Igualmente aquele outro, que possui melancias em abundância. Contará com a oferta amorosa do trigo daquele outro, integrando, auxiliando-se e não competindo por comida, por alimento ou água. Não era essa a ideia inicial, lembram? Haveria abundância de oferta de tudo o que necessitaríamos para o nosso corpo físico, enquanto espíritos encarnados na Terra, fazendo uma experiência evolutiva? O alimento disponível nos serviria e nós, gratos por tudo que recebíamos, cultivávamos novamente, deixando sempre um dízimo para a terra, em agradecimento por tudo que recebíamos.
Plantar árvores ou não cortá-las, manter a água limpa, cuidar os animais, os frutos que a terra nos dá, proteger, ter uma atitude amorosa para com a terra. Tudo isso já fazia parte do nosso dízimo de amor por tudo que recebíamos ao estarmos aqui, de passagem. E o que fizemos? Deixamos nosso ego apropriar-se do nosso comportamento e assim também nos apropriamos de tudo quanto estava disponível. De novo, estava disponível e nos apropriamos? Como assim? Era necessário somente consumir o que nos satisfazia no momento e seguir, deixar limpo o lugar que utilizamos, como algo de alimento e água para o próximo que pudesse vir ali, sedento ou com fome. E então, qual era mesmo a necessidade de apropriar-se? Para quê? Qual era mesmo a necessidade de dizer isto é meu? Qual era? Para quê? Consegue encontrar a resposta? Lamentável, porém verdade. Estamos também alimentando o ego. Sim, e ao mesmo tempo, isso destruiu a relação anterior que tínhamos com tudo o que há, apropriar-se de algo disponível em abundância. Nos enchemos de limites e condições egoístas, que ficaram longe dessa relação amorosa que poderíamos haver tido como espíritos encarnados e natureza magnífica e abundante que havia aqui à nossa disposição. Quando então dizemos à disposição, compreende-se que a natureza queria nos dar o que precisássemos enquanto encarnados aqui. E nós somente tínhamos que receber e, em gratidão pelo recebido, dar de volta. Uma relação amorosa com a terra, em tudo, o tempo todo. Mas escolhemos então o caminho equivocado, o apropriar-se de algo que não nos pertence, de algo que está disponível e à disposição o tempo todo. Somente precisávamos organizarmos para plantar. Quem planta o quê? Para que todos tenhamos um pouco de tudo. Assim é, assim será. A isto vamos, neste momento, voltar a exercer o comunitário, o que é de todos, organizar o que é de todos, de modo que não lhes falte a ninguém. Assim é, assim será. E organizar também o dízimo. Onde está a natureza precisando de algo, ali estaremos nós, dando de volta, amorosamente. E cuidando de que, ao plantar uma árvore, cresça e se desenvolva, e cuidando da árvore para que ela se sinta tão plena como nós o somos ao receber sua sombra, sua madeira ou seu frescor em dias de muito calor. Dar de volta, esta é a ideia central que precisamos ter com a natureza depois de 2023. Ela estará bastante danificada em tudo, desequilibrada também como ecossistema. Mas como possui memória, buscará erguer-se lentamente. Será, no entanto, nosso esforço que a auxiliará em fazê-lo mais rapidamente. É nosso dever. Ela já alimentou todas as gerações de espíritos anteriores à nossa e o continuará fazendo também depois da nossa. Não há nisso um amor divino e abundante? Um constante dar pedindo-nos somente a ser respeitada? Somente isso, ser respeitada? E nós ocupados em apropriá-la. Meus queridos, que equivocado estávamos. Ponham-se a observar o trabalho dedicado das abelhas ao produzir o mel, amor infinito, à disposição daquele que o precisar, esteja onde for, quando for, disponível. Usar e deixar em condições de uso para o teu próximo. Esta é a lei que rege a partir de agora. Sempre foi a única que deveríamos haver seguido. Porém, a linguagem usada não deve ter sido clara ou nosso ego foi maior que a sede a saciar. Por ora, parecemos duros em palavras ao expressarmos dessa maneira, mas que outra há de se queremos gerar consciência sobre algo? Que outra? Pretende ainda ser esta uma conversa do que iremos praticar, o comunitário, respeitador e amoroso, no amor sempre.